Olá, pessoal, bem-vindos mais a um Home Bio. Na aula de hoje, iremos falar sobre os frutos. Iremos dar uma introduzida, falaremos também sobre o crescimento e o desenvolvimento desses frutos, as partes que compõem o fruto e também a sua classificação, né? A classificação da diferença de um fruto para o outro. Então, como que ocorre esse desenvolvimento do fruto? O fruto ele se origina a partir do momento que ocorre a polinização e a fecundação do óvulo. Então, a partir desse momento, começa a ocorrer o desenvolvimento desse fruto. O fruto foi um grande avanço para o desenvolvimento das angiospermas. Por quê? Porque houve a proteção da semente que está se desenvolvendo, onde está o embrião se desenvolvendo, então tem essa proteção que envolve o embrião. E também o fruto ele auxilia na dispersão da semente. Ele promove a propagação e a perpetuação da espécie também. Isso é muito vantajoso para a planta-mãe, porque essa dispersão ela pode ocorrer para um lugar distante da planta-mãe. E isso é bom porque ajuda a espécie vegetal a ocupar novos lugares, além de que também ajuda se o local onde está a planta-mãe tem algum ataque de outros animais ou também alguma doença nas espécies ao redor dessa planta-mãe. Então, se essa nova planta for retirada dali para se desenvolver em outro local, vai ser muito bom, porque essa nova planta ela vai estar se desenvolvendo num lugar seguro e protegido. Isso, né, auxilia a promover a propagação e a perpetuação dessa espécie. Então, nós temos o crescimento dos frutos, como que ocorre? Já foi falado anteriormente que o desenvolvimento dos frutos, ele ocorre a partir do momento que tem a polinização. E esse fruto, ele se desenvolve no carpelo, que é o verticilo feminino da planta. Então, a partir do momento que o grão de pólen cai aqui no estigma e é levado o ovário, onde ocorre a fecundação da oosfera, e a partir desse momento ocorre o desenvolvimento do fruto, que o ovário, nós vemos aqui, ó, é essa mesma região aqui. Então, o óvulo, que é onde consiste o embrião, originará as sementes. E o ovário irá originar essas outras estruturas, que é o endocarpo, mesocarpo e epicarpo, que nós iremos falar no outro slide. As partes que constituem o fruto, como foi falado, é o epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Trouxe algumas imagens para ficar mais visível onde fica cada uma dessas regiões. Então, nós temos aqui o abacate, do lado direito, onde o epicarpo é essa parte externa do fruto, que é geralmente conhecido como a casca. E essa parte intermediária, que é geralmente o que nós comemos, né, dos frutos carnosos, essa parte suculenta, é chamado de mesocarpo, que é essa parte intermediária. E o endocarpo, ele geralmente é difícil ter sua visualização, porque é uma película fina, geralmente, e ela reveste essa cavidade do fruto, e é conhecida como endocarpo. Essas três estruturas, né, nós chamamos de pericarpo, essas estruturas em conjunto, que são o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Eu trouxe aqui também a imagem do fruto do coco, né? Então, essa parte externa, que é a casca, é o epicarpo. A parte mediana, intermediária,
ela é o mesocarpo. Nós temos tanto aqui, né, o mesocarpo, essa parte branca, e aqui também. E nós temos o endocarpo, que é esse revestimento interno, né, da cavidade interna do fruto, que é o endocarpo. Eu trouxe essa imagem porque é para reforçar que o fruto, caracterizado como fruto, porque ele tem a função de proteger o embrião. Então, nós temos aqui o embrião no coco e toda essa estrutura envolvendo esse embrião. E aqui em relação ao abacate, a mesma coisa, porque o embrião está dentro desta semente do abacate. E toda essa estrutura aqui revestindo, envolvendo e protegendo o embrião, a semente. Então, os frutos, eles podem ser classificados de diversas formas. Então, nós temos os frutos simples, que eles são originários de um só ovário e de uma única flor. Nós temos como exemplo tomate, cereja. E esse fruto simples, eles são divididos em frutos secos e frutos carnosos. Os frutos secos, eles são, esse nome é denominado a ele porque esse fruto, o seu pericarpo, ele é pobre em água. Então tem pouca água nesse fruto. E as substâncias que são nutritivas, elas se concentram nas sementes. Então, os frutos secos, nós temos o pericarpo pobre em água e as substâncias nutritivas, elas são concentradas nas sementes. E esses frutos secos, eles podem ser divididos em frutos deiscentes, que são os que o perianto se abre durante o amadurecimento. Então, quando esse fruto tiver amadurecido, ele se abre sozinho para que ocorra a dispersão das sementes. Então, nós temos 3 tipos de frutos deiscentes, que são os de legume, em cápsula e sílica. Os frutos deiscentes de legume, nós temos como exemplo o feijão, que geralmente são das espécies vegetais da família Fabaceae, que são as leguminosas que possuem vagem. E o que caracteriza o fruto de legume é que geralmente esse fruto tem, quando ele se abre, tem 2 cortes longitudinais nesse fruto. Já esse outro fruto, que é igual ao da papoula, o exemplo do fruto em cápsula, é a papoula. E como o próprio nome diz, possui esse nome porque fisionomicamente esse fruto apresenta uma estrutura em cápsula. Um outro tipo de fruto deiscente é a sílica. Um exemplo desse fruto, é o fruto dos ipês, igual nós temos aqui nessa imagem, onde tem essas 3 aberturas, né, gerando essas 3 estruturas. Conforme essas aberturas, né, essas fendas longitudinais que caracterizam as sílicas, porque elas apresentam sementes aqui. Nós temos também os frutos que são indeiscentes, lembrando, né, que os frutos secos, eles são divididos em 2 grandes grupos, que são os frutos deiscentes e os frutos indeiscentes, que são os que o pericarpo não se abre naturalmente. Então, esse grupo, eles não se abrem, diferente dos deiscentes, e quando estão maduros, eles apresentam a capacidade de liberar suas sementes naturalmente. E ocorre diferentemente nos frutos indecentes, que eles não se abrem naturalmente. Então, nós temos 3 tipos de frutos indecentes, que são os aquênios, as cariópse e a noz. Os frutos do tipo aquênio, a sua semente, ela se adere em um único ponto do pericarpo. Então, lembrando que o girassol, existem várias florezinhas aqui,
e a semente ela fica aderida a um único ponto só do pericarpo. Agora, já o fruto do tipo cariópse, a semente ela se adere a todo o pericarpo, a toda essa estrutura. Já os frutos indecentes do tipo noz, essa parte inferior aqui que nós vemos na imagem é a semente, e o que envolve essa semente é o fruto. E o que caracteriza esse fruto indecente do tipo noz é que ele tem uma característica pétrea, essa característica endurecida e rígida desse fruto. Nós temos também os frutos do tipo carnosos. Lembra que os grupos foram divididos em frutos secos e frutos carnosos. Então, os frutos carnosos são aqueles que possuem pericarpo rico em água e substâncias nutritivas. E esses grupos, eles se diferem em baga e em drupa. Nós temos a goiaba, que é um fruto do tipo baga. Por quê? Porque esse fruto, ele apresenta a característica de possuir várias sementes que podem ser destacadas desse fruto. E os frutos carnosos do tipo drupa, eles geralmente possuem uma semente envolvida por um endocarpo duro, que também é conhecido como caroço, igual nós vemos aqui no abacate. Outro exemplo também seria a azeitona, a ameixa. Agora vamos falar também um pouquinho sobre os frutos agregados, que eles são chamados de frutos agregados, que são os que se originam de uma flor com muitos ovários separados, e eles também são denominados de frutos apocárpicos. E um exemplo disso é a framboesa. Então, ele é originado de uma única flor, só que com ovários diferentes, com ovários separados. E nós temos também os frutos múltiplos ou os frutos que são conhecidos como infrutescência. Esses frutos múltiplos, eles desenvolvem a partir de muitos ovários. Então, cada estrutura aqui que a gente vê no abacaxi é um ovário, só que eles se fundem e se juntam para formar uma única estrutura, que é a inflorescência. Nós temos também o pseudofruto, que um exemplo é o caju, que é o que? Qualquer estrutura que se assemelhe com o fruto, mas ela não é formada pelo amadurecimento do ovário, e sim de outras estruturas da flor, como o pedicelo e o receptáculo. Então, nós temos aqui o fruto, onde está a semente, né, aqui dentro, e essa semente está sendo envolvida por esse fruto. Só que essa estrutura que é parecida com um dos frutos carnosos, então se assemelha com o fruto, ela se origina do receptáculo do caju. Então forma essa estrutura aqui que nós comemos do caju, essa estrutura carnosa. Agora, falando de outro tipo de fruto, nós temos os frutos que são os partenocárpicos. São conhecidos como os frutos sem pai. Por quê? Porque esse fruto ele se desenvolve sem a polinização. Então, um exemplo desse tipo de fruto, nós temos a banana, que ela desenvolve esse fruto, mas não ocorre a polinização. Então, é um fruto que não tem pai, né? Não precisa do grão de pólen, né? Do órgão masculino da planta, para que ocorra a polinização e a fertilização desse fruto. Então, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. E que estaremos sempre à disposição. Muito obrigada e até a próxima.